Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Sebastião Garcia, seja muito bem-vindo. Games e impressão 3D são atrações para todas as idades na Campus Party, em Brasília. No Dia Mundial da Saúde, o canal Empreender traz debates importantes para o setor e para os profissionais de todas as áreas. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Empreendedores de todo o Brasil estão na capital federal para ver e mostrar o que há de mais inovador no universo da tecnologia. É a 5ª edição da Campus Party Brasília. Teve futebol de robô, jogos de realidade virtual, simulador de voo livre, caneta 3D para desenvolver a criatividade, impressora 3D que deu vida a desenhos animados e super-heróis e muitos games. Um mundo de oportunidades para as novas gerações. Se os jovens de hoje não trabalhar a questão tecnológica, vai ficar para trás, vai perder espaço no mercado, porque é isso. Então você precisa entender programação, você precisa entender robótica. E aquela criança que hoje está estudando robótica, ele está um passo à frente de muitas crianças que não estão estudando robótica, porque o futuro é agora, é o empreendimento do futuro. Muitas profissões estão deixando de existir, né? E essas novas vão estar tomando aí o mercado e os jovens que se preparar, eles vão estar um passo à frente. São mais de 500 horas de atividades em 5 dias de festival. Os visitantes e os campuseiros podem desfrutar de uma série de atrações, como arena de drone, área de simuladores, startups, palestras, campeonatos, a fábrica de empreendedores e workshops. E como novidade, nesta edição da Campus Party, um campeonato gastronômico com carne produzida em impressora 3D e um desfile de moda de roupas tecnológicas. Um lugar para desenvolver a criatividade e compartilhar conhecimento. Os pais incentivam e as crianças se encantam com o que veem. Eles aprendem brincando, né? E é tudo que eles gostam, né? Tecnologia, aprendizado, jogos, diversão, para eles foi perfeito. A gente ia comprar um PlayStation VR, aí eu fui jogar naquele ali, massa, vale a pena. Gostou dos jogos? Gostei, muito bom. E vocês já criaram o robô de vocês aqui? Já aprenderam alguma coisa? Não, a gente não criou robô ainda, só que a gente vai ir lá na fábrica para olhar como é que tá por enquanto. E vocês gostam assim de jogos, dessas coisas tecnológicas, robôs? Muito. Uma oportunidade também para os empreendedores mostrarem suas inovações. O Igney era professor e viu na tecnologia tridimensional a possibilidade de mostrar aos jovens um novo mercado de trabalho e um empreendimento bastante promissor. Eu era professor do Pronatec em 2014, 2015, né? Aí me deram uma disciplina chamada manutenção de impressoras. Uma turma de adolescentes, adultos e adolescentes, e essa aula era na sexta-feira à noite. Então os alunos iam embora 8 horas, 9 horas, aí eu cheguei com o coordenador, pedi para mexer na ementa do curso, né, na disciplina, e conversei com a turma. Aí os alunos falaram, não, professor, eu vou ficar aqui sexta-feira para aprender a trocar cartucho, trocar cabo de impressora. Aí, de manutenção para impressoras, a gente criou criação e construção de impressora 3D. Aí eu levei o Arduino para a sala de aula, levei a cultura maker para os alunos, envolvi eles. Então, antes, 8h30, 9 horas, não tinha ninguém na sala de aula. Depois disso, dava meia-noite, o Bedel batia na porta. Pô, professor, preciso fechar a faculdade. As impressoras 3D atendem 3 principais nichos: a pessoa que quer vender os bonecos para colecionadores, a área médica e odontológica com a criação de próteses de resina e a robótica com a criação de drones e robôs. Essas impressoras variam de R$ 1.700 a R$ 20.000 e levam em média de 6 a 10 horas para imprimir, dependendo do tamanho e da geometria do desenho. Quem quer empreender então com uma máquina 3D não vai faltar trabalho? Não falta. O cara, ele tem a liberdade econômica, né? A gente fala que a gente está vendendo, não é plástico impresso, porque impressão 3D é plástico derretido. Então a gente vende o quê? A gente vende possibilidade, porque o cara consegue, com a máquina 3D, ele tem uma renda.
Olha, como toda sexta-feira, chegou a hora da coluna da especialista Carol Portillo. Vamos ver uma dica sobre posicionamento nas redes sociais. Olá pessoal do canal Empreender, aqui é a Carol Portillo, eu sou especialista em linguagem corporal, expert em comunicação e hoje eu tenho uma pergunta para fazer você refletir. E eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você está nas redes sociais? Nessa era mais tecnológica que nós estamos, você está online ou offline? Essa pergunta é muito importante e você precisa pensar sobre isso. Se você já está na rede social, ótimo, apenas continue, inclusive acompanhe as dicas aqui do canal Empreender, que sempre tem muita coisa para você ter sucesso na rede social também. Mas olha, não é só isso. Eu vejo muita gente que até está na rede social, mas a agência que está lá postando aquelas imagens e olha, isso aí não está funcionando mais não. Hoje, a pessoa, o telespectador, o público, ele quer ver ali não só a marca da empresa, ele quer ver o dono da empresa, ele quer ver a liderança. E não só isso, ele quer ver o que ele pensa e muitas vezes o que ele come. E será que a gente estava preparado para tudo isso? A galera mais nova que está vindo aí está bem preparada. E você? Eu quero saber se você, nessa era mais tecnológica que temos hoje, você está online ou se você está offline? Se você estiver offline, eu já aviso a você que provavelmente você está parado no tempo. Exatamente. Outro dia eu estava até pensando, eu falei, bom, quando a gente está parado na vida, no negócio, não quer dizer que a gente está parado. Na verdade, a gente está andando para trás. Você já parou para pensar nisso? Porque o universo não para. Ele não para, ele está indo. E a gente está vendo com tecnologia agora cada vez mais rápido. Isso significa que quando você está parado, você está andando para trás, porque o universo não para por sua causa. Portanto, eu venho aqui te lembrar da importância de você estar lá e que você faça, é preciso fazer. Eu vejo muita gente, mas a minha empresa é muito melhor que a do fulano e olha lá, ele está vendendo mais, ele tem mais seguidor. Eu tenho muito mais conteúdo que ciclano e mesmo assim eu não consigo ter tanto sucesso na internet. Como é possível? Porque o outro está fazendo. Enquanto você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. Então não importa o ramo que você está, não importa se você já está fazendo, continue fazendo e tente sempre melhorar. E aí muita gente diz, mas Carol, eu tenho horror de gravar vídeo, como que eu faço? Faça e vá treinando. A perseverança constrói obras incríveis. Começa fazendo. Segunda-feira grava um vídeo, terça, quarta, quinta, sexta. Grava um vídeo todos os dias, não precisa postar não, só grava. Quando for na outra segunda, você vai gravar de novo e você vai perceber a diferença que você vai ter. Eu estou sempre aqui trazendo dicas do que você pode fazer para gravar o vídeo, para passar mais emoção, mais confiança, mais segurança. Só que a sua parte eu não posso fazer. Então comece a gravar, comece a postar, comece a se familiarizar com todos aqueles termos, porque vai ser importante para você hoje e daqui uns 2 anos você vai se arrepender muito de não ter começado hoje. Lembra só disso, enquanto você não faz, alguém vai fazer no seu lugar. Busque posicionamento, busque conhecimento para estar bem posicionado nas redes sociais. Com certeza vai ajudar muito no seu negócio. Bom, gente, fica aqui a reflexão. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra em breve para mais dicas. Valeu! Pois é, entre os benefícios da tecnologia está a possibilidade de resolver problemas à distância e com um clique, né? Um estudo da empresa de análise Appiani, com 17 países, constatou que o brasileiro passa, em média, 5 horas do dia na tela do celular. E aí, nesse Dia Mundial da Saúde, nós escolhemos falar sobre o assunto, sobre o uso desse aparelho, que faz parte de quase 1/3 do nosso tempo acordado, não é? Então, aqui conosco para essa conversa, eu recebo a doutora Cristina Flávia Batista, da Clínica Acolhedor, especialista em dores crônicas. Doutora Cristina, muito boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Prazer tê-la aqui conosco. Doutora, a gente veio de uma reportagem falando de celular, do uso do celular, quanto é importante. Mas o celular virou quase que um problema de saúde pública, você diria, quando se trata de dor? Por quê? Diria. O uso do celular, ele não é ergonômico. A nossa anatomia, ela não foi feita para ficar no posicionamento do celular. E como é um tempo muito prolongado, como a pessoa falou, a pessoa anterior, que 5 horas de um dia é um tempo muito significativo. Então, a gente fica numa posição que não é anatômica, que força a musculatura em detrimento de outras,
sobrecarrega articulações que são frágeis e isso leva ao aparecimento de dor. E essa dor tem aparecido, inclusive, em pacientes cada vez mais jovens. A recomendação é o uso menor, ou tem estratégia para usar e com uma postura diferente, talvez? Tem várias recomendações para diminuir o uso do celular, não só da dor, como de toda a questão social, né? Então, é um assunto muito polêmico e a gente realmente passa muito tempo no celular, a gente deveria diminuir. Mas, em usando o celular, a gente tem que ter algumas atenções à ergonomia. O nosso olhar ele tem que ficar reto. O ideal é que a gente não fique muito abaixado, né? E sempre faça pausas. As pausas com movimentos. A gente tem que movimentar as articulações, movimentar o pescoço, para que aquilo não fique uma contratura prolongada, que gera dor. Tem causado ou gerado muito atestado por conta do celular, eu digo, porque a preocupação da gente é com foco no empreendedor, no colaborador e também ele, né? Que é um problema nesse caso, porque se tem dor, se não pode trabalhar, é improdutivo, né? Sim. Qual é a demanda no seu consultório? É uma relação muito forte, porque a dor ela é incapacitante. Então, não tem como uma pessoa com dor trabalhar e produzir. Inclusive, tem dois termos que são diferentes. Tem a presença ao trabalho, né, a falta ao trabalho, e o absenteísmo, que é a questão, você vai, mas você não consegue produzir. Então, além de, às vezes, não dar atestado, a produção daquele funcionário cai. Então, realmente, chama DORT, dor osteomusculares relacionadas ao trabalho. E elas são muito frequentes. É um problema moderno. É um problema de saúde pública, um problema moderno. Você ia complementar. Que quando a gente tem o uso, inclusive, de pessoas que trabalham com coisas que causam dor, é um problema ainda maior, né? Porque o uso de computador, de tela, de teclado, movimentos repetitivos, a falta de posicionamento correto, a falta do exercício físico. O exercício físico, olha, gente, a gente fala em dor, não tem como não falar em exercício físico. Porque toda a nossa musculatura ela foi feita para ser utilizada de forma balanceada. A gente não pode usar muito uma parte e deixar de usar a outra. Então, para a gente não ter a dor no pescoço do celular, para a gente não ter a dor das lesões dos tendões pelo uso repetitivo de alguns movimentos, a gente precisa estar com nossa musculatura toda funcionando de uma forma harmônica. Então, a atividade física ela é parte fundamental nessa questão da dor relacionada ao trabalho e aos movimentos. E cautela no uso. Muito. Agora, que outras dores trabalhistas, eu diria, têm demandado muito trabalho seu também no consultório e que tem sido um problema aí nas empresas, talvez? O pessoal que lida muito com limpeza e cozinha. Eles têm muito dor lombar, muito dor de quadril, muita dor no ombro, né? O pessoal que mexe em cozinha, que fica com o braço na altura maior do que o ombro, a cabeleireira. Tem várias atividades laborais que são relacionadas, que tem a atividade laboral relacionada com dor, né? Você trabalha na clínica Acolhedor, que tem um nome sugestivo e acolhedor mesmo, é a nossa intenção. A nossa intenção é sempre pegar um paciente que tem uma dor e acolhê-lo na sua individualidade, entender qual é o problema que ele tem, para que a gente tente melhorar a vida dele. Porque o nosso objetivo na clínica de dor é melhorar a qualidade de vida da pessoa, é diminuir aquela dor incapacitante, aquela dor que tem um impacto emocional, porque a dor e a depressão, elas andam de mãos dadas, né? As mãos dadas. Quem tem dor forte não é uma pessoa bem-humorada, não é uma pessoa plenamente feliz. Então, o acolher mesmo, o acolher, entender, individualizar e tentar tratar e deixar a pessoa na melhor condição possível, tanto que ela possa trabalhar, que ela possa socializar, que ela possa ter a atividade dela de vida sem muito impacto pela dor, né? Como é que vocês trabalham a origem desses problemas? Eu digo, tem alguma relação com empresas também, ou até na linha da orientação para empresários? Tem toda uma questão de estrutura física também que precisa ser bem colocada para evitar dores, né? Além do uso controlado, como a gente falou, do celular, mas muito mais, uma mesa, uma cadeira bem colocada também fazem diferença dentro da empresa, né? Hoje existem muitas leis, né, trabalhistas que elas regulamentam isso. Então, para se usar um computador tem que ter o apoio, precisa ter a cadeira adequada. Tem muitas empresas com muitos funcionários que têm aquela pausa laboral que eles fazem atividade, faz alongamento. Então, tem várias formas de melhorar o desempenho dos funcionários para que evite que eles tenham dor.
E esse paciente, esse funcionário que está com dor, ele tem que ser bem tratado para que ele saia desse quadro e volte a produzir adequadamente, porque tanto é ruim para o paciente ter a dor, como é ruim para o empregador ter uma pessoa afastada ou uma pessoa que com muita frequência apresenta um problema, um atestado médico, né? Então, é interessante para o empresário investir nisso também. Doutora, que sintomas a gente pode sentir, além da dor exatamente, que já nos faz ir ao médico, mas antes disso, já talvez uma pequena dor pode a gente se preocupar para que isso não se agrave. Onde é que é o ponto de eu procurar um médico ou antes disso fazer o tratamento? Quando é que eu percebo esse primeiro sintoma? O sintoma mais importante é a dor noturna. Quando uma pessoa não consegue dormir, ou quando ela é acordada à noite por uma dor, significa um problema. E um conselho que eu dou às pessoas que têm dor é ir ao pronto-socorro, tomar a medicação, não é a melhor forma de tratar essa dor. Porque muitas vezes a gente vai, tem um alívio da dor, mas a solução não foi dada. Então, o ideal para essa pessoa que tem dor, quando ela precisa ir a um serviço de emergência médica, é procurar o especialista em dor, para que ela faça o acompanhamento daquela dor de uma forma holística, não só com a medicação que tira a dor dela naquele momento. Então, é muito importante. Quando você tem um incômodo, não precisa ser exatamente uma dor, mas um incômodo no pescoço, nos ombros, no quadril, ou quando você vai fazer uma caminhada, ou quando você vai fazer alguma atividade física, ou mesmo uma atividade doméstica, que você percebe que tem um incômodo, isso deve ser investigado, não pode ignorar o sintoma. Pois é, pode ser uma dor pequena, mas ela pode se tornar uma dor grande, né? Desde o comecinho é preciso pensar. Doutora Cristina, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo seu trabalho, hoje é um Dia Mundial de Saúde, um parabéns mais reforçado ainda. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite hoje, uma ótima Páscoa para você e para a família. Muito obrigada, Sebastião. Muito bem, seguimos então, gente, a gente continua falando de saúde no próximo bloco, vamos fazer um intervalinho, mas a gente vai voltar a esse assunto falando de gestão em negócios voltados para essa área, a área da saúde. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Criar um ponto de encontro para negócios diversos foi o objetivo do Contaí Summit, em São Paulo. Dória se diz uma mulher trans realizada, mas nem sempre foi assim. Ainda muito jovem, ela foi abandonada pela família que não aceitou sua condição. Aos poucos, a dor foi se transformando em garra. A vontade de vencer e buscar seu espaço fez com que ela descobrisse o empreendedorismo. E hoje ela comanda uma loja virtual com foco em comercializar roupas plus size, um produto que tem tudo a ver com sua história de luta e inclusão. O empreendedor, ele vem da necessidade, e eu venho de uma história familiar babadeira, moradora de rua, e aí eu descobri no empreender e na venda que eu era muito boa. E justamente com o objetivo de utilizar a diversidade como fator estratégico de negócios e até acelerar o processo de desenvolvimento da diversidade nas empresas, o evento Contaí Summit reuniu mulheres empreendedoras LGBTQIAP+. O evento, que está na 5ª edição, foi realizado pela agência Inhaí, da Raquel Virgínia. Mulher trans, artista, empresária, ela praticamente decidiu liderar um movimento de transformação social. O maior desafio hoje é justamente criar uma cena, né? A gente não necessariamente hoje tem uma cena de empreendedorismo LGBTQIAP+. Então a gente está fazendo todo um processo de pesquisar pessoa por pessoa que participa desse projeto. É um trabalho muito manual. A gente pesquisa, eu tenho uma equipe que pesquisa as pessoas. Então é um trabalho muito de descobrir talentos e trazer eles para perto de nós. Ao mesmo tempo em que muitas mulheres LGBTs encontram seu espaço e posição no mercado, muitas ainda sofrem com o preconceito nas várias esferas profissionais, e a necessidade de empreender para sobreviver acaba sendo a única saída. Uma pesquisa encomendada pela startup Inhaí mostrou que 47% das empresas fundadas por LGBTQIAP+, estão na informalidade. E como forma de aprimorar ideias, dar sustentabilidade às empresas e assim torná-las fortes no mercado, a edição 2023 do Contaí Summit também foi marcada pelo lançamento da plataforma Contaí. Contaí Plataforma é um espaço digital onde a gente está
trazendo as pessoas para um lugar onde elas podem se relacionar cotidianamente, diariamente. Um dos dados é que as pessoas se sentem muito solitárias quando resolvem empreender e são LGBTs. Então essa plataforma ajuda, inclusive, a, de alguma forma, trazer outra sensação, que é uma sensação de comunidade e não de solidão. Então, e como prometido, a gente volta a falar de saúde, né? Quem trabalha nesse segmento sabe que a boa gestão é inegociável. Afinal, estamos falando do bem-estar das pessoas. É sobre isso que a gente conversa agora com a especialista Luciana Barbosa. Luciana, hoje o assunto é saúde, dada a importância do dia, do tema, mas a gente precisa ser prático também e pragmático. É um grande empreendimento, ou, aliás, é um segmento de grandes empreendimentos. Quando a gente fala de gestão em saúde, há um diferencial, Luciana? Qual é a situação hoje? Sim, é uma situação muito importante. Por quê? Porque eu falo que todo médico, né, profissional da área da saúde, ele estuda para ser uma referência. Só que o profissional só consegue ser uma referência se ele tiver uma equipe referência e se ele entender que quando ele decidiu ser um médico, um profissional da área da saúde, ele também decidiu ser um empreendedor, um empresário. Então, eu sempre digo que ele precisa observar na clínica dele pontos que são extremamente importantes. Ele precisa saber os indicadores de resultado dele, e é uma coisa que os médicos muitas vezes acham que não precisam olhar. Então, ele tem que saber qual é a taxa de conversão dele, quantos pacientes procuram ele efetivamente, quantos agendam um horário na agenda dele. Ele precisa saber qual é a taxa de conversão de cirurgias que ele faz. Ele precisa separar as contas, que é uma coisa básica e muitos não fazem. Tem a conta da empresa junto com a conta pessoal. E ele precisa preparar a equipe dele para fazer essa leitura dos dados. Porque eu costumo dizer para eles, sabe? Você colocaria, eles estudaram 12 anos, 15 anos, você colocaria sua renda financeira, sua conta bancária na mão de uma pessoa despreparada? Pois é. Não, então, o que acontece é que esses profissionais na academia não aprendem, não têm carteira de empreendedorismo, né? Entra para o mercado, são extremamente eficientes, mas é preciso ver o trabalho dele ali, o conhecimento profissional como um empreendimento. E aí, qual é a orientação nesse sentido? Quando você diz que precisa ver como gestão, você faz um trabalho de consultoria, como é que acontece? Faço. Hoje, a Escola da Excelência é especialista em aumentar faturamento de clínicas e consultórios através do planejamento estratégico comercial, do posicionamento desses profissionais, tudo que a faculdade não ensina. Porque a faculdade ensina ele a cuidar do paciente, ensina ele tecnicamente. E o conhecimento técnico é muito importante. Mas o paciente hoje, ele mudou o comportamento. Antigamente, bastava ser o médico ser bom. Hoje em dia, não. O médico precisa aprender a fazer marketing, o médico precisa saber preparar a equipe, ele precisa ter liderança, ele precisa saber usar o poder da comunicação a favor dele, porque a linguagem, normalmente, do médico é muito técnica. Só que todo paciente que entra numa clínica estética ou por saúde, ele entra com um problema. Então, ele precisa ter uma equipe preparada para resolver problemas. E aí, precisa ser uma equipe acolhedora. Ele precisa ter uma jornada do paciente dele. Ele precisa dizer para o paciente dele como que ele quer ser reconhecido, como ele quer ser posicionado. Porque eu falo, se ele não treinar a equipe dele do jeito que ele quer ser reconhecido, posicionado, quais os serviços que ele oferece, como que ele é reconhecido, qual a autoridade que ele tem, a equipe vai criar uma cultura de acordo com a bagagem que ela tem. Claro. E me dá um exemplo para a gente entender na prática isso. Você fala bastante de equipe, que é importante, e uma profissional muito próxima do médico, enfim, dos consultórios, é a secretária. Como é? Que exemplo você pode me dar de que poderia ser talvez mais eficiente ou muito eficiente o trabalho feito ali na porta antes do consultório? Por exemplo, hoje o WhatsApp, ou ele é uma ferramenta de captação de pacientes, ou ele é uma ferramenta de reclamação de pacientes. E isso faz parte do processo de gestão do médico. Então, quando um paciente entra em contato pelo WhatsApp e fala assim, queria um horário com o doutor João, ele é bom? A secretária fala, quanto é que a consulta? R$500. Nossa, que caro, é o preço da consulta.
Ela não agrega valor, ela não fala que ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que ele frequenta congressos nacionais e internacionais, que ele é um especialista. Ela não fala nada que justifique pagar R$500. Aí o médico, muitas vezes, fica refém dos convênios, ele não consegue se posicionar, ele não consegue aumentar o faturamento dele. Aí tem médicos que trabalham em 4, 5 lugares para poder construir uma renda, porque ele não consegue se posicionar, fazer um marketing, treinar a secretária e fazer a secretária trabalhar a favor dele. A secretária é uma grande parceira de negócio. Ela não é simplesmente uma atendente de telefone. Sim, precisa estar engajada, né? E é um desperdício de demanda, né? A gente tem cada vez mais demanda para conseguir uma consulta com um bom profissional, um profissional reconhecido é uma dificuldade. Então é preciso mesmo ter esse relacionamento mais aberto e muito profissional, né? Recentemente, eu estive numa clínica, que essa clínica recebe 2.800 ligações por mês. E ela fez 1.000 agendamentos. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com esses 1.800 pacientes que entraram em contato com a clínica e não... Eu vejo que você está com 2 publicações na mão. Sim. Me fale dessas publicações, o que elas trazem. Eu consegui consolidar toda essa metodologia que eu aplico há mais de 15 anos dentro das clínicas, né, no livro Clínicas de Sucesso na Prática, que é um guia prático, é como se fosse um manual para a equipe, para a técnica de enfermagem, coordenador, gestor, supervisor, o próprio médico entender como é que funciona o fluxo e a jornada do paciente. Aqui eu ensino atendimento, vendas e encantamento. E, junto com ele, eu fiz, por uma solicitação, né, que eu via todos os dias dentro da clínica, um planner, que é um caderno de exercício, onde a secretária vai ter toda a rotina diária e o médico vai poder acompanhar tudo isso que eu falei para você. É como uma agenda. É como uma agenda. Tem toda a jornada do paciente, aqui a taxa de conversão, o que a secretária tem que fazer da hora que ela chega até a hora que ela vai embora, o checklist semanal, mensal. E aí, o que acontece? Nós também trabalhamos com mentoria para poder desenvolver esse profissional e fazer com que ele tenha essa conscientização de gestão, essa conscientização que ele é um empresário, essa conscientização que ele tem o poder na mão de transformar os resultados da clínica dele. Muito bem. Luciana Barbosa, onde a gente encontra as publicações nas livrarias do país inteiro? Já, estamos na semana de pré-venda. Essa semana eu libero o link, mas estará na leitura em Fortaleza. Aqui eu vou fazer o lançamento no Casa Parque e eu vou no meu Instagram, Lu Barbosa Oficial, e Escola da Excelência, tem o link também para poder comprar. Ótimo, está dado o recado, sucesso no seu trabalho, parabéns também pelo seu trabalho, obrigado pela sua simpatia e disponibilidade, gentileza de vir aqui conversar com a gente. Uma ótima Páscoa para você e para a família. Para você também, eu que agradeço. Muito bem, vamos terminar o jornal de hoje então. Por aqui a gente fica com essa 3ª edição. Eu volto na segunda-feira, isso. Uma ótima semana para você, um ótimo fim de semana, ótima Páscoa, ótima e abençoada para todos nós. É isso, até mais.